Olá, pessoal. Eu de novo. Vocês devem estar cansados de mim, né? Uma overdose de videozinhos, de mini vídeos, mas eu tô fazendo videozinhos bem curtinhos, falando o mínimo possível, para não ficar um vídeo cansativo e um vídeo longo, tá? Então, nosso próximo vídeo vai ser para falar de uma pessoa que é extremamente representativa, significativa para a literatura infantil, que é o Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen, tá? Então, ele é conhecido como o príncipe dos escritores da literatura infantil, justamente porque ele tem uma contribuição muito significativa para dentro da literatura infantil, porque, ao contrário dos autores que a gente viu, o Charles Perrault e os irmãos Grimm, que coletaram todas essas informações do imaginário popular, da língua, da literatura oral, ele criou as histórias. Então, é óbvio que o peso em termos de reconhecimento a ele é muito maior. Ele inventou do zero as histórias. E milhares de histórias, né? Para gente, que até hoje são extremamente significativas dentro da, da, do mundo infantil como um todo, tá? Como, por exemplo, tem a Frozen, que foi inspirada numa história dele, que é a Rainha do Gelo. Tem a Pequena Sereia, o Patinho Feio, foram personagens que ele criou. E muitos desses personagens foram baseados em momentos da vida dele, em relacionamentos que ele teve com determinadas pessoas, não só amorosos, mas relacionamentos, ligações, amizades, e também relações amorosas que ele viveu. Por exemplo, a Rainha do Gelo é um exemplo de uma pessoa, uma cantora lírica muito famosa, que ele amava ela, pediu ela em casamento, mas ela tinha ele como irmão. E ela disse isso para ele e ele sofreu muito. Então ele fez a história da Rainha do Gelo para ela, como se ela fosse alguém que é muito fria, que é muito ruim, tá? Então essa é a ideia. Só para isso aí é só uma palhinha para vocês entenderem a mente do Christian Andersen, tá? Eu coloquei lá no Classroom para vocês um vídeo, é um filme que conta a vida dele, é uma biografia, um filme biografia. E aí, para vocês assistirem, tem que colocar. Ele é todo em inglês, eu não achei em português de jeito nenhum. Mas ela é em inglês, aí vocês ativam as legendas em inglês e depois pede para traduzir automaticamente, que ele traduz, dá para ler perfeitamente ali as legendas e entender o filme. O filme vai contar basicamente tudo isso que eu vou falar para vocês aqui, mas só que é um filme, né? Então é mais ilustrado, tem mais. Até para a gente guardar, para a gente levar na memória para sempre, porque ele é uma pessoa extremamente significativa para a literatura infantil, tá? Então vamos lá. Esse é ele, já idoso, né? Já um pouco idade um pouco mais avançada. O nome dele é Hans Christian Andersen. Ele nasceu em 1805 e morreu em 1875. Ele foi um escritor dinamarquês. Então, nós vimos o Charles Perrault francês, os irmãos Grimm alemães e o Christian Andersen dinamarquês, tá? Ele foi um autor de famosos contos infantis, como Soldadinho de Chumbo, O Patinho Feio, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei, entre tantos outros títulos. O Hans Christian Andersen, ele nasceu em Odense, na Dinamarca, no dia 2 de abril de 1805. Ele era filho de um humilde sapateiro que lutou nas guerras napoleônicas e voltou gravemente doente à sua terra natal, morrendo pouco tempo depois. A mãe do Christian Andersen, ela era uma lavadeira e ela era analfabeta. E e tinha um rumor, até tem muitos teóricos que estudam a biografia do Christian Andersen, né? E dizem, alguns afirmam que ele seria filho do rei Christian, eu não lembro agora qual é, tem um número lá, acho que é Christian 17º, uma coisa assim. Ou Christian VII, uma coisa assim. Então, seria desse rei, filho desse rei da Dinamarca na época, tá? Mas não tem nada que seja confirmado. Seria um filho bastardo, né? Mas não tem nada que seja confirmado, tá? É só realmente alguns teóricos dizem que sim, outros dizem que não é, que é mentira, que não tem nada a ver. Então não é nada confirmado. Embora ele fosse, né, um escritor prolífico de peças, relatos de viagem, romances e poemas, ele é mais lembrado pelos seus contos de fadas literários. E uma coisa bem legal que eu notei assim, ó, ao analisar esses autores é que todos lembram o Charles Perrault, os irmãos Grimm eram de famílias abastadas. Mesmo que os irmãos Grimm depois tenham perdido o pai, tenham ficado passando por dificuldades financeiras, eles tiveram condições de acesso a estudo, tiveram uma condição de uma boa alimentação, de frequentar ambientes
que tivessem pessoas que também tivessem um nível intelectual elevado. E o Christian Andersen não, porque ele era pobre, ele nasceu pobre, então ele não teve essas oportunidades, tá? Então, tudo que ele teve e ele construiu foi realmente depois com o próprio trabalho dele mesmo. Quando ele escreveu alguns contos, e esses contos começaram a fazer sucesso, as princesas, a nobreza como um todo se encantavam pelas histórias dele. Ele era muito criativo, ele era muito vivo, e o jeito dele também, né? Ele era meio desengonçado porque ele era muito alto, então ele era meio desengonçado, assim, até no jeito de falar. Algumas pessoas dizem que o jeito de falar dele era afeminado, né? Também, que falam também que ele talvez fosse gay, né? Mas isso não tem... Alguns dizem que era, outros dizem que não era, então ninguém sabe. Mas são coisas que levantam sobre ele pelo jeito que ele tinha, né? Tanto que no filme vocês vão ver, tem um jeito meio esquizofrênico, assim, de ser agitado e nervoso e vívido, né? Então, se a gente for para pensar, uma mente tão brilhante como essa, e tão inovadora, e que criou tudo do zero, só pode ter essa agitação dentro de si, né? E aí essa agitação, ela explode onde? Na escrita desse autor. Então, realmente é bastante justificável esse jeito dele, tá? Os contos de fadas de Anderson são compostos por 156 histórias em 9 volumes, e elas foram traduzidas para mais de 125 idiomas. Elas se tornaram culturalmente incorporadas na consciência coletiva do Ocidente, facilmente acessíveis às crianças, mas apresentando lições de virtude e resiliência em face da diversidade, também para leitores maduros. São leituras que até hoje nos encantam, né? Não só as crianças, mas também os adultos, né? E as suas histórias, elas inspiraram balés, como, por exemplo, o Cisne Negro, baseado, né, no Canto do Cisne, do Patinho Feio, peças teatrais diversas e também os filmes de animação e live action, como a gente teve agora o caso da Pequena Sereia, né, que foi gravada em live action agora, tá? Que é uma história dele. E também o Frozen, né, que eu já comentei. E vários outros. Agora a gente vai vendo aos poucos todas as histórias que ele já criou, tá bem? Bom, como eu já falei, né, o pai do Anderson, ele era sapateiro, e ele chegou a fazer o ensino fundamental, né, ele sabia ler, e ele apresentou a literatura para o filho dele, para o Christian Anderson, com o livro Mil e Uma Noites, tá? E a mãe do Anderson era uma lavadeira analfabeta. Após a morte do marido, no caso do pai do Christian Anderson, em 1816, ela se casou novamente, e o Anderson foi enviado para uma escola local para crianças pobres, onde ele recebeu educação básica, mas para se sustentar ele tinha que trabalhar como aprendiz de alfaiate, em tecelão, né, e posteriormente alfaiate. E aí, aos 14 anos de idade, só que assim, ó, ele teve vários trabalhos, tá? Esse aqui é só um exemplo dos trabalhos que ele teve. Ele teve vários trabalhos. Ele não era muito bom na escola, tá? Ele não era muito bom em números, ele não era muito bom em outras matérias. Ele gostava muito de ler, ele gostava de cantar também, ele tinha uma voz muito bonita, só que isso antes da puberdade. Depois da puberdade, a voz dele mudou e ele cantava no coral da escola, inclusive, e ele teve que deixar o coral porque a voz dele já não era mais a mesma. Então, ele não se sentia satisfeito com aquilo, ele era muito perfeccionista. E aí ele acabou deixando o canto, mas um amigo dele disse para ele que ele era muito bom na escrita. E ele entendeu aquilo como um elogio e levou a sério aquilo ali. E ele viu que ele tinha potencial. E aí foi aí que ele começou a escrever, tá? Aos 14 anos, ele se mudou, né, para Copenhague. Porque, na verdade, tinha um circo foi fazer um espetáculo na cidade onde ele morava, que é Odense, né? E aí o circo ficou ali, o circo estava ali, ele ia no circo, ele fazia amizade com as pessoas do circo, ele se encantava muito por aquele universo da magia, do teatro, da ficção, da ilusão, né, dos mágicos. Então ele gostava muito disso. E aí, aos 14 anos, o circo, quando ele fez 14 anos, o circo foi embora, foi para Copenhague e ele foi embora com o circo. Então, ele começou primeiro procurando emprego como ator, porque ele queria tentar a vida num lugar onde a arte dele pudesse valer alguma coisa, né? Então, tendo uma excelente voz de soprano, ele foi aceito no Royal Danish Theatre. Mas a sua voz logo mudou, né? Depois ele atingiu a puberdade e a voz mudou. Só que nessa oportunidade que ele cantava, ele conheceu um carinha chamado Jonas Collin. Jonas Collin é o nome do senhor. Ele conheceu o Jonas Collin, e esse Jonas Collin, ele era ele era funcionário do governo, mas nessa época ele era diretor do teatro.
E esse cara ajudou muito ele. Se não fosse ele, ele conseguiu uma bolsa de estudos junto ao rei, é, na época, e aí ele foi estudar, então, fazer faculdade, terminar os estudos. Tudo às custas do governo naquela época, tá? Então, um colega de teatro disse a ele, né, que considerava o Anderson um poeta, levando a sugestão a sério, Anderson começou a se concentrar na escrita, de fato, tá? Com a ajuda também do Jonas Collin, que foi preponderante para a existência, né, para a subsistência e existência do Christian Andersen. Esse é o Jonas Collin, tá? Ele foi diretor do Royal Danish Theatre naquela época, ele tinha uma grande afeição pelo Andersen e enviou ele para uma escola. Primeiro ele conseguiu com o rei uma bolsa, né? Para uma escola secundária. E aí ele persuadiu o rei Frederico VII da Dinamarca a pagar parte da educação do jovem. Anderson já havia publicado a sua primeira história, que é o The Ghost at Paul Natok's Grave, em 1822. E apesar de não ser um aluno excelente, ele também frequentou a escola em Elsinore até 1827. Ele concluiu os estudos, na verdade, né? Ele não era um bom aluno, mas ele concluiu os estudos. A marca dele mesmo era a arte, principalmente a escrita. Bom, lá, depois disso, então, quando ele estava com 22 anos e terminou os estudos, para sair de uma crise financeira, ele escreveu algumas histórias infantis, porque aí ele estava por conta, né? Ele se formou, pagaram os estudos dele, mas aí, quando ele terminou os estudos, ele estava por conta. E aí, para sair dessa crise financeira, ele escreveu algumas histórias infantis, baseadas no folclore dinamarquês, e pela primeira vez os contos fizeram sucesso. Aí ele conseguiu publicar 2 livros, e com a situação material dele, né, material de dinheiro mais folgada, ele começou a viajar pela Europa, porque ele começou a vender esses livros e realmente começou a ganhar dinheiro. E aí ele começou a viajar. E esse é o grande mote da vida do Hans Christian Andersen, porque é aí que ele começa a incorporar elementos do que ele via, dos locais exóticos, da beleza das paisagens, da cultura das pessoas, de tudo que ele via, ele escrevia sobre. E ele também tinha um diário. Um diário não, né? Escrevia diários. Então, todas as coisas da vida dele, as cartas com as quais ele se correspondia com as pessoas, tudo ele registrava naqueles diários ali. Então, tem um conteúdo riquíssimo da mente desse autor, da complexidade com a qual ele viveu. Como eu coloquei ali, né? Ele foi controverso, para a época, né? Para a época, as pessoas era um pouco difícil entender ele, a forma como ele vivia, porque ele vivia muito sozinho também. Ele tem casos de pessoas que ele namorou, que ele se envolveu, mas ele não se casou, ele não teve filhos, não constituiu família, então tem muita coisa assim que não que não é explicada da vida dele de maneira certa, né, definitiva, que foi isso que aconteceu e deu. Não. Então, muito se especula sobre a vida dele, principalmente pessoal, e isso e todo esse conjunto de informações impactam na escrita dele. Toda essa complexidade de mundo que ele viveu, essas viagens, essas pessoas que ele conheceu, é, impactaram muito fortemente na vida dele, tá? Bom, então ele conseguiu publicar, né? E aí começou a viajar, começou a incorporar tudo isso que ele via e que ele conhecia nas histórias dele. Em 1833, ele estava na Itália e ele escreveu O Improvisador, que é o primeiro romance de sucesso dele, tá? Então, entre os anos de 1835 e 1842, o escritor publicou 6 volumes de contos infantis. Suas primeiras 4 histórias foram publicadas em Contos de Fadas e Histórias, em 1835, e em suas histórias ele buscava sempre passar os padrões de comportamento que deveriam ser seguidos pela sociedade. Tá? Mesma lógica dos outros autores, né? Tanto do Perrault quanto dos Grimm. Mesma lógica de formatação de comportamentos, enfim, de influência, né? E ele também, e com relação ao comportamento autobiográfico, né? Apresenta-se em muitas das suas histórias como um patinho feio. Ele se percebia um patinho feio, ele se sentia um patinho feio, porque ele era estranho. E tanto que na escola, ele conta nos seus diários, né, que foram registrados, que ficaram guardados e que hoje em dia estão nos museus. Existem museus na Dinamarca, em Odesse, tanto em Copenhague quanto em Odesse, e até nos Estados Unidos, tá? Tem um museu específico para ele, que é da Disney, porque a Disney ganhou muito com as histórias dele. A Disney fez praticamente quase todas as histórias do Christian Andersen, seus filmes.
fez muito sucesso com isso. Então, a própria Disney tem um museu dele, e tem esses diários, e tem essas histórias. Então, por isso que é tudo muito bem documentado, tá? E, como eu estava comentando, ele se via, eu percebia o Patinho Feio porque ele era muito estranho. Enquanto os rapazes da época, lá na escola que ele estudava, eles gostavam de sair, de passear, de farrear, ele não, ele era muito introspectivo, ele era tímido, e esse jeito desengonçado dele também era estranho. Tanto é que ele comenta nos seus diários que ele foi abusado por um professor, e que esse professor, ele disse que tinha abusado do menino, dele, né, no caso, porque queria encorajar ele a ser mais expansivo, a ser mais expressivo, e absurdos, né? Enfim, mas ele escreveu isso no diário e também ele escreveu que muitos professores desencorajaram ele a escrever. Desencorajaram a escrever. A função do professor é justamente extrair o melhor dos seus alunos, extrair a força, é provocá-los, é torná-los eles mais. É justamente essa é a função que a gente tem, né? É tentar puxar o melhor do aluno e tentar fazer com que ele seja cada vez melhor, incentivando ele positivamente, não negativamente. Não sei se vocês assistiram agora, quem é que assiste Sex Education, da Netflix? Sex Education é perfeito para essa situação, porque justamente que a personagem principal, que é a Maeve, ela vive, né? O professor disse para ela, olha, não, ela ama escrever, ela lê, passou a vida toda lendo, ela escreve muito bem. E o professor disse para ela, ai, desiste que isso não é para ti. Depois ela se dá conta que ninguém pode mandar nos sonhos dela, é ela quem tem os sonhos. E ela diz assim, eu nunca mais vou admitir que alguém mande nos meus sonhos, inclusive o senhor, que é meu professor. Então, ou seja, né? Os professores diziam isso para ele, que ele devia desistir, que ele não levava jeito, enfim. Eu identifiquei muito com essa história agora do Sex Education, né? E aí, no fim, ele não desistiu porque as pessoas amavam as histórias dele. Como ele contava, como ele criava esse imaginário, e somente falando, as pessoas já criavam todo um cenário de imaginação na própria mente, né? Então era bastante interessante, tá? E o Soldadinho de Chumbo também, embora todos sejam sobre os problemas humanos universais. Porque as pessoas todas, mesmo que nós sejamos diferentes, todas passam por praticamente os mesmos problemas. Uns encaram de uma forma mais positiva, outros negativa, outros indiferente, mas a maioria das pessoas passa pelos mesmos problemas, né? Então, por mais que as histórias tenham sido sobre ele, muitas pessoas podem se espelhar nessas histórias também, tá? Então, até 1872, Anderson havia escrito um total de 168 contos infantis, que foram traduzidos para mais de 80 línguas, que lhe traria imensa fama, tá? Essa aqui é uma estátua da Pequena Sereia do Andersen, né? Esculpida em 1913. E ela foi colocada junto ao porto de Copenhague. E hoje é o símbolo da cidade, tá? Para vocês verem a importância dele. Concluindo, então, quando ele regressou ao seu país, deixa eu ver aqui se está gravando. Ai, sim. Eu tenho medo de estar falando e não tá gravando, né? Isso é minha pavor. Então, quando ele regressou ao país dele, né, no caso, porque ele foi viajar o mundo e, enfim, né, tomou o mundo por conta. Quando ele voltou ao país dele, já com 70 anos, o Anderson estava carregado de glórias e a sua chegada foi festejada por toda a Dinamarca. Após uma vida de luta contra a solidão, como eu havia comentado, né, logo ele se viu cercado de amigos. E ele faleceu em Copenhague no dia 4 de agosto de 1865, tá, na Dinamarca. Ele faleceu na casa dos Collin, do Jonas Collin e da sua esposa, né? Porque ele era muito amigo e viveu toda a vida em função desses amigos e foi enterrado, inclusive, junto com os amigos, junto com esse casal, com o Jonas Collin e com a esposa dele. Ele foi enterrado junto com eles. Então, não se sabe muito ao certo o que aconteceu, mas a princípio ele caiu da cama, se machucou muito. E aí, junto ele demorou muito tempo para ser, já era idoso, né? Para a época, ele já era muito velho, tinha se vivido bastante. Então, ele custou muito a se recuperar. E junto com essa recuperação lenta que ele teve dessa queda da cama, ele também acabou descobrindo um câncer de fígado. E aí foi o que acabou com a vida dele mesmo, né? Mas então, mas é só para explanar do que aconteceu, né? Devido à importância do Anderson para a literatura infantil, o dia 2 de abril é comemorado, que é a data do nascimento dele, é comemorado o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. Isso é super interessante, né? E também existe uma medalha com o nome dele, que é a medalha Hans Christian Andersen, e é entregue anualmente aos melhores escritores do gênero, né, na literatura infantil. No Brasil, a primeira escritora a receber a premiação foi a Lígia Bojunga, tá?
Que mais? Essas são todas as obras do Christian Andersen. Acho que tem mais, né? Mas enfim, são 168 obras. Mas aqui tem algumas para a gente ver: o Boneco de Neve, o Colarinho, o Companheiro de Jornada, o Guardador de Porcos, o Isqueiro Mágico, o Jardim do Paraíso, o Menino Mau, o Patinho Feio, o Pinheirinho, o Roxinol, o Sino, sei lá, que mais? Os Sapatinhos, os Sapatos Vermelhos, o Soldadinho de Chumbo, os Sapatinhos Vermelhos, Uma Família Feliz, João Pato, Histórias que o Vento Contou, O Anjo, A Caixinha Surpresa, A Orgulho de Cerzira, A Colina dos Elfos, A Margaridinha. Uma coisa, um ponto bastante interessante da gente observar dessas histórias é que ele foi um dos primeiros autores infanto-juvenis que começou a utilizar objetos inanimados como personagens. E aí a gente vai ter o Lewis Carroll, que vem bem depois disso, né? O Lewis Carroll, que é o autor da Alice no País das Maravilhas, tá? E vai ter alguns outros autores também de contos infantis que se inspiraram no Christian Andersen. Então, para vocês verem a magnitude desse autor, né? Ele é extremamente importante para a literatura infantil, a gente não pode passar em branco sem falar dele. Tá bem, pessoal? Acho que era isso então, tá? Bons estudos para vocês. Qualquer coisa vocês anotem, mandem um WhatsApp se tiverem dúvidas, ou então a gente se fala em aula, tá bem? Até mais.